Olá, Laudeci. Oi, Michele, tudo bom, lindona? Que bom você aqui. Tu não tá no Brasil não, né? Ou tu tá por aqui? Ritinha. Boa noite, Lau. Lúcia, Claudinha. Claudinha é minha fiel escudeira. Onde eu vou, ela tá comigo, né não, Claudinha? Coisa linda. Tice, Alan, Sandra. Gente, vamos começar a nossa live orando? Para quem tá chegando aqui pela primeira vez, a gente tá falando sobre Atos. O livro de Atos, né? Que a gente disse que as pessoas costumam chamar de Atos dos Apóstolos, mas na verdade a gente deveria chamar de Atos do Espírito Santo através dos apóstolos, né? E através de nós também, porque a gente costuma dizer que Atos não terminou, é o livro que não terminou, né? As nossas vidas fazem parte desse mesmo livro aqui na continuação do que aconteceu na Terra depois que Jesus foi assunto aos céus. Oi, Vi! Até daqui a pouco, né, lindona? Estaremos juntos aí na aula também, no Flex Life das 20. Vamos lá. Queria começar orando com vocês, pra gente então ler. A gente vai falar hoje sobre um texto de Atos, que é o capítulo 5, que é um texto que traz algumas polêmicas, assim. Algumas pessoas leem e ficam na dúvida sobre o que estava acontecendo aqui. É aquele texto de Ananias e Safira, em que eles são fulminados por algo que eles fazem, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, certo? Vamos orar pra gente começar? Senhor, muito obrigada porque estamos aqui na Tua presença, te louvamos e te agradecemos pela Tua sabedoria, Senhor, pelo Teu Santo Espírito que fala conosco, pelo Teu ensino, por aquilo que o Senhor quer falar ao coração de cada um dos que estão aqui hoje para estudarem esse texto junto comigo, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos transforme, que o Teu Santo Espírito, Senhor, que é tão presente nas nossas vidas, possa fazer algo novo e que o Senhor possa abençoar, Deus, a vida e a família, os queridos de todas essas pessoas que estão aqui conosco nessa live, distantes, cada um na sua casa, mas ao mesmo tempo juntos e próximos no coração. Nós te pedimos assim em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém, meninas. Estamos lendo então Atos, certo? E olha só, a gente vai ler Atos capítulo 5, mas eu preciso começar, para falar tudo que eu vou falar, eu preciso começar lendo Atos no capítulo 4, versículo 32, porque ele dá Ele fala um pouquinho de como era o clima nessa igreja, aonde isso que aconteceu com Ananias e Safira, aonde isso aconteceu, tá? Então, vamos lá, eu vou começar em Atos capítulo 4, versículo 32, tá bom? Oi, Mari. Oi, Rô. E tio Nino. Vamos lá, Na multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava... Ixi, tá dizendo aqui que a minha bateria tá acabando. Peraí, meu povo. Deixa eu colocar logo aqui pra carregar. Um segundinho, tá? Só pra gente não ficar no imprevisto aqui. Vamos lá. Pronto, dá, né? Ok? Tudo bem? Estão me vendo? Tudo bem. Então, vamos lá. Então, tá falando aqui de como era a igreja, de como era essa igreja... E como é que os discípulos tinham seus relacionamentos entre eles, entre a igreja com Deus, tá? Então, na multidão dos que creram,
Perdão. Uma era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Vai pintando aí na sua cabeça como era essa igreja, tá? Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoa necessitada entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, aí prestem atenção, José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos, tá? Então, vejam que essa igreja, a gente já falou sobre isso, era uma igreja que experimentava a ação do Espírito Santo na vida daqueles que faziam parte dela. Que é a ação do Espírito Santo ainda hoje, tá, gente? A questão aqui é que porque eles havia uma união na alma, havia uma união no propósito, havia uma união baseada num homem que era Jesus Cristo. Porque existia essa união, existia, consequentemente, a união econômica entre eles. Não quer dizer necessariamente que havia a obrigatoriedade de que seus bens fossem vendidos e distribuídos, não, tá certo? A gente já viu em outras lives que o verbo usado é um verbo que, conforme a necessidade ia surgindo, e eles viam que havia essa necessidade, se vendia alguma propriedade ou bem para sanar a necessidade daqueles que estavam em precisão, tá certo? Então a gente viu que por conta dessa união no coração deles, existia consequentemente o entendimento de que aquilo que eu possuía não era meu, mas ele deveria estar a serviço daqueles que estavam ao meu redor e que também poderiam estar precisando, tá? Então existia isso aí. E a gente vê lá nos versículos finais que existia um levita de Chipre, chamado José, a quem os apóstolos nomearam Barnabé, que significa o encorajador, e ele vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Provavelmente ele viu a necessidade. A gente vai ver que Barnabé, mais pra frente, ele é citado como um dos companheiros de Paulo, do apóstolo Paulo, nas suas viagens missionárias. Então a gente vê que era um homem que tinha o coração na obra de Deus, né? E a Bíblia cita ele pela primeira vez aqui. Esse homem que tinha esse coração disposto a entender que ele tinha algo, as pessoas estavam ali precisando e ele se desfez daquilo para suprir a necessidade daquelas pessoas que estavam necessitadas, tá? Ok. Aí vem o capítulo 5, onde entra a história de Ananias e de Safira. E diz assim: um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Também por quê? Porque acabou de ser citado no texto que Barnabé tinha feito essa venda. Então ele também vendeu essa propriedade. Só que ele reteve parte do dinheiro para si e, sabendo disso, também a sua mulher. E o restante ele levou e colocou aos pés dos apóstolos. Vamos continuar. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, versículo 5, Ananias caiu morto. Pronto, né? Vou ler até aqui para a gente comentar um pouquinho. Quando a gente lê esse texto, gente, a gente tem, talvez, levado, até pela cultura em que a gente vive e a forma como muitas igrejas lidam com o dinheiro, a gente é levado a entender o seguinte: quer dizer então que porque ele não quis dar o dinheiro todo, Deus foi lá e fulminou ele. Então quer dizer que a gente tem que vender tudo que tem e trazer tudo, porque senão, se a gente não der tudo, a gente vai ser fulminado e morrer, né? A gente sabe que existem em muitas igrejas, no meio evangélico principalmente, essa cultura do medo, né? De que se eu não der, eu não serei abençoado.
E se eu não serei abençoado é porque eu serei amaldiçoado, né? Então, aqui, no caso aqui, Ananias foi realmente, diz que caiu morto, tá? Gente, não tem nada a ver isso, o texto não tá falando isso, tá? Olha, aí outras pessoas perguntam, inclusive, assim, vale, cadê o livre-arbítrio, então, dele dar ou não dar esse dinheiro? De fato, ele tinha total livre-arbítrio aqui, né? Ele tinha livre-arbítrio, inclusive, de nem vender a propriedade se ele não quisesse. Ele não precisava, ninguém não era obrigado a vender propriedade nenhuma para ser cristão, como não é hoje em dia também, né? Ele tinha o livre-arbítrio de não vender, ele tinha o livre-arbítrio de vender e ficar com parte do dinheiro. Ele poderia muito bem ter chegado para os apóstolos e ter dito assim, ó, gente, eu vendi por 100, tá aqui, tô dando para vocês 50, mas vou ficar com os outros 50. Claro, a propriedade era dele. E ele tinha o livre-arbítrio, inclusive, de vender e ficar com o dinheiro todo. Não dá para apóstolo, não dá para igreja, não dá para ninguém, na necessidade de ser o ninguém. Porque não existia essa obrigatoriedade aqui, tá? Mas o que acontece aqui é muito feio. Por quê? Porque, na verdade, provavelmente, o Ananias conheceu a história de Barnabé, achou bonito, né, o fato de Barnabé ter vendido uma propriedade, aí por conta disso, os apóstolos mudaram o nome dele, né, de José para Barnabé, que significava encantador, né, vamos dizer aí, deram um apelido, né, de encorajador, né. Então, eu acredito que Ananias deve ter pensado, ai, que coisa linda, né, eu vou vender também essa propriedade, e vou fazer de conta que eu também sou um encorajador, que eu também sou um homem abençoado e que eu tô vendendo aqui as minhas coisas todas para serem dadas para sanar a necessidade dos meus irmãos, né? Ele, na verdade, gente, ele e a Safira, né, a esposa, quiseram parecer bem na fita. E aí é o que Pedro disse para ele. Por que, Ananias, que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Quem é Satanás? Satanás, a gente diz, e a Bíblia fala que ele é o pai da mentira. Acho que tá lá em João 8, gente, se eu não me engano. Deixa eu pesquisar aqui. João 8, 44, né? Satanás é o pai da mentira. Então, o que Ananias fez aqui foi mentir para Deus, porque ele poderia totalmente chegar para os apóstolos, para os discípulos, sei lá quem era que fazia essa arrecadação aí, e ter dito que não tinha nada, que não ia vender, né? Mas ele preferiu mostrar aquilo que ele não era. Ele preferiu mostrar o que ele não tinha no coração. Ele era tudo menos encorajador. Mas ele provavelmente, vendo a história de Barnabé, quis dar uma de Barnabé. Entenderam? E aí ele chegou para dizer para Deus e para a comunidade que ele era como Barnabé. Ele também estava vendendo as coisas para dar tudo. Só que não era verdade, isso era mentira. E ele estava mentindo para quem? Para os apóstolos? Para a comunidade? Não, ele estava mentindo para Deus, né? Ele estava mentindo contra o Espírito Santo. É por isso que Pedro diz para ele, por que você fez isso? Né? Por que você mentiu? Guardou uma parte do dinheiro para você. Ela não pertencia a você? A propriedade não era sua? O que ele está dizendo é o seguinte, ela era sua, você podia fazer com ela o que você quisesse. Ele, na verdade, aqui, gente, tentou comprar a benesse de Deus, a benevolência de Deus, entende? É quando a gente acha que com dinheiro a gente pode comprar aquilo que Deus nos dá. Existe um acontecimento muito parecido lá em Levítico, no capítulo 10, é no livro das leis, certo? E lá em Levítico existem 2 sacerdotes que eles são fulminados na presença de Deus porque eles entram na presença de Deus sem serem autorizados. E a gente vê também um pouquinho mais na frente aqui em Atos, eu acho que versículo, que é o mago, deixa eu ver aqui, o Simão, o mago, Atos 8, diz que uma comunidade se converte e os apóstolos chegam lá nesse local e oram pelo Espírito Santo de Deus, porque eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo. E diz que Simeão, que era um mago, um mágico, né, como se fosse um mágico, uma pessoa que acreditava em magia, em espíritos, diz que ele se converte também, mas aparentemente ele não recebe o Espírito Santo, assim, no texto diz que ele vê que as pessoas estavam recebendo o Espírito Santo e ele diz para os apóstolos o seguinte, quanto é que eu posso dar para comprar isso? Eu também quero ter esse poder. E aí os apóstolos dizem, não é assim, você não compra nada, assim, no Espírito Santo você não compra o favor de Deus. E
a gente vê, gente, que nessa situação de Ananias e Safira, a igreja estava começando, era uma igreja que estava começando a formar a sua identidade. Porque você pode dizer assim, será que Deus não foi duro demais também, né? Aqui mostra o poder de Deus e a autoridade que ele tem, a soberania de fazer da forma que ele quiser. E aqui nesse sentido, eu acredito que as coisas aconteciam de uma maneira muito emblemática, marcante, porque a igreja estava formando a sua identidade. E era muito importante mostrar para essa igreja como era a santidade de Deus, como é que Deus queria que as pessoas se portassem, né? A gente sabe, por exemplo, lá em Levítico e no começo, no Pentateuco, quando Deus, na história de Gênesis, o começo todo, Moisés e tudo mais, que Deus deixa as leis, e são leis muito claras de como o povo deveria agir. A gente vê que o povo não consegue. E aqui, a gente vê logo depois que isso acontece, que Ananias caiu morto, diz assim, no versículo 5, grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Temor aqui não significa medo, mas é reverência, né? As pessoas entenderam aqui que como era importante que não se mentisse ao Espírito Santo de Deus, e que Deus odeia a hipocrisia. Deus odeia que você fale aquilo que não está no seu coração, que você demonstre aquilo que de fato você não é. Então, aquela pessoa que tem uma palavra e uma falácia de generosidade e de amabilidade, mas que no fundo do coração ela não tem isso no coração. Ela é uma pessoa rancorosa, ela é uma pessoa que tem ódio das pessoas, né? Então, Deus conhece o nosso coração. E a gente vê um texto, gente, eu me lembrei agora daquele texto em que Jesus, diz que ele tá com fome e ele vê de longe uma videira muito frondosa e ela tinha muitas folhas. E quando ele chega perto, não tem nenhum figo na figueira, não tinha frutos, e ele amaldiçoa a figueira. Você poderia pensar também, né? Poxa, será que Deus não foi muito cruel com a videira, mas na verdade, com a figueira, mas na verdade ele está mostrando ali, gente, como Deus se importa com a sinceridade, com você não ter cera, com você falar daquilo que vai realmente no seu coração e você agir com sinceridade de coração. Sem hipocrisia, sem frondosidade, vamos dizer assim, né? Acabei de inventar aqui essa palavra. Mas muitas vezes a gente vê pessoas muito frondosas, que aparentemente, se você olha para a vida e diz assim, provavelmente essa pessoa tem muito fruto. E quando você chega perto não tem fruto algum, porque o que ela tem é só frufru, é só falácia, é só da boca para fora, mas na verdade ela não produz fruto nenhum. Tá? Então, o que acontece com Ananias e Safira é exatamente uma prova desse poder de Deus, do poder dele de julgar e de entender o nosso coração e de só ele reconhecer, e ao mesmo tempo uma forma de mostrar para essa igreja que estava formando a sua identidade a verdadeira santidade de Deus e como a gente não deve se portar diante de Deus mostrando aquilo que a gente na verdade não tem no coração. Certo? Então, isso aqui acontece com Ananias e Safira, tá? Não vou continuar a ler para não me estender muito, mas o que acontece depois? A gente vê que cerca de 3 horas depois a esposa dele, ele é levado para ser sepultado, diz que os jovens pegam o corpo e levam para ser sepultado, e cerca de 3 horas depois a Safira chega. E Pedro meio que dá para ela uma oportunidade de se arrepender, né, de contar uma outra história, diferente da que Ananias contou. E ele diz que ele pergunta para ela, diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Ele traz uma pergunta com a intenção de que ela, de repente, dissesse, não, Pedro, não foi não. De fato, foi portanto que a gente vendeu e é só isso que a gente quer dar e tal. Porque, realmente a gente tá com dificuldade de entender que Deus é provedor. Então, a gente tá querendo dar só metade, vamos supor aqui um exemplo. Tá querendo dar só metade porque a gente realmente tem medo de que no futuro nos falte. Qual o problema com isso? Deus não se importa com a nossa
claro que ele quer que a gente tenha um relacionamento de confiança com ele, mas ele prefere que você diga, Senhor, eu não confio, eu tô com dificuldade, do que você diga, eu confio, porque a minha fé, porque eu oro 5 horas por dia, e a minha fé é inabalável, e no final das contas, lá dentro o que você tem é medo, é desconfiança, entende? Deus prefere que você fale e que você seja sincera com aquilo que você sente. E aí, diz que ela respondeu, não, foi esse mesmo o preço. Quer dizer, ela não se arrependeu e ela, na mesma hora, cai dura também, né? Porque vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão aí à porta os pés dos que sepultaram seu marido e você também vai ser levada. E diz que ela, cai morta e eles levam também e sepultam essa mulher também, a esposa do Ananias, a Safira. E grande temor apoderou-se de toda a igreja, de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Houve aí uma sensação de que, rapaz, ser crente é coisa séria, não é brincadeira não, certo? Por que eu vou dizer isso? Porque a gente vai continuar lendo e olha o que acontece. Atos 5, versículo 12. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio de todo o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Aí olha só, versículo 13. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito. Olha que interessante isso aqui. Eu fui pesquisar esse termo, né? Ninguém ousava juntar-se a ele, o que quer dizer? Na verdade, aqui, gente, é uma sensação de, rapaz, é muito sério ser crente. Se eu me disser que eu realmente sigo Jesus e que eu sou crente e que eu sou cristão, tem coisa na minha vida que vai precisar mudar. Eu não posso levar isso adiante e levar de qualquer jeito, não. Ser crente é coisa séria. É mais ou menos isso. Então, alguns não ousavam juntar-se a eles por ter o entendimento de que aquele povo realmente vivia um cristianismo real. Tanto é que diz que eles os tinham em alto conceito. Entendeu? Eles não é como se hoje em dia que não ousavam se juntar, porque Ave Maria, Deus me livre ser crente. Ô povo sem futuro é ser crente. Um povo que diz o que não faz, um povo que não tem caráter, um povo que é cheio de frufru, mas que não vive o que diz. Deus me livre ser crente, né? Como a gente vê tanto hoje em dia, gente. Que às vezes a gente fica com vergonha alheia de pessoas que se dizem cristãs, né? Se dizem crentes e a forma como essas pessoas se comportam, né? Diante de Deus. Não, aqui não. Eles não ousavam se juntar por entender que se juntasse era para viver uma vida séria, para viver uma vida realmente íntegra. Mas por outro lado, né, do versículo 14 diz assim: em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, né? O Espírito de Deus continuava acrescentando pessoas ao grupo desses que criam. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Aqui a gente tem uma tendência a julgar essas pessoas, né? De dizer assim, como assim? Colocava em macas os doentes e tal para que a sombra de Pedro, ô povo supersticioso, a gente tem essa tendência. Mas vocês lembram, gente, aí eu me lembrei daquela mulher que tinha o fluxo de sangue já há 12 anos e ela não tinha mais com o que gastar, já tinha gasto tudo que ela tinha com médicos e com tudo, e ela se aproxima de Jesus porque ela entendia que só em tocar nas vestes de Jesus ela seria curada. Aqui é mais ou menos o mesmo entendimento, tá? Essa palavra sombra de Pedro, também fui pesquisar, e é uma palavra que em grego significa episkiazo. É uma palavra que só foi usada em outros 2 momentos na Bíblia. Em Lucas 1,35, tá? E eu vou ler aqui, mas que é um momento em que fala sobre a sombra da presença de Deus, certo? Então, Lucas 1,35, Lucas é o mesmo autor que está escrevendo Atos, né? E ele é o mesmo que usa essa palavra. Então, Lucas 1,35 diz assim, perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? É quando o anjo aparece para falar para Maria que ela vai gerar
Jesus, né? Aí diz que o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Essa sombra aí é essa mesma palavra que Lucas usa. É a sombra da presença de Deus, do poder de Deus que lhe encobrirá. Então essa sombra que será feita sobre você a partir do poder de Deus, é ela que vai fazer todas essas coisas. Então aqui, quando diz que eles colocavam os seus doentes, para que pelo menos a sombra de Pedro, é a sombra nesse entendimento de que o poder de Deus que emanava de Pedro, né, que era derramado sobre as pessoas através da vida de Pedro, fazia com que essas pessoas colocassem os seus doentes nas ruas para que essa sombra pudesse trazer cura. Que bom seria, gente, se as pessoas pensassem assim da gente: poxa, eu quero estar perto da Si, eu quero poder estar perto da Cíntia, porque eu sinto a presença de Deus quando eu estou perto dela. Eu sinto o poder de Deus quando eu estou perto dela. Poxa, eu quero ser amiga dela porque eu sinto o perfume de Cristo. É mais ou menos isso, né, que acontece aqui. Então, que bom seria se todos nós tivéssemos esse tipo de entendimento, que a gente tivesse, que as pessoas tivessem esse entendimento a respeito da minha vida, a respeito da sua vida, né? É isso que a gente precisa buscar. Lá no versículo 16, diz também, uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados de espíritos imundos. Olha só que interessante aqui, que me chamou a atenção. Uma coisa é ser doente, outra coisa é ser endemoniado, certo? A gente vê hoje em dia, gente, no meio evangélico, muitas igrejas que têm um entendimento de que crente não fica doente, que se você tá doente é coisa do inimigo, é coisa de Satanás. Gente, a gente vive num mundo caído. A gente vive num mundo biologicamente caído. Quer dizer, então, que o coronavírus que tá aí, ele é coisa de Satanás? Ele é coisa de um mundo que é biologicamente caído. Então, ser doente e ser endemoniado, a própria Bíblia coloca como duas coisas diferentes, tá certo? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Com esse entendimento de que toda pessoa atormentada, nem tudo é o diabo, nem tudo é do diabo, certo? Claro, existem coisas que são algumas doenças da alma que a gente tem, que o diabo faz questão de trazer. Por exemplo, eu creio que Ananias e Safira, gente, Pedro diz, vocês foram tentados por Satanás. E Satanás é esse que faz o quê? Ele traz dúvida. Então, talvez Ananias e Safira, voltando lá atrás, eles podiam ter pensado assim, talvez a dúvida de, será que Deus vai prover mesmo? Não, peraí, eu vou vender e vou trazer 100% para sanar a necessidade dos meus irmãos que estão necessitados, porque eu tenho certeza que Deus vai prover. Aí o diabo vem e diz assim: não, acho que ele não vai não. Será? Deus disse que ia prover? Então, lembra que a gente já falou em outras lives que o diabo, ele atua nas nossas vidas gerando dúvida sobre a nossa identidade, gerando dúvidas sobre a paternidade de Deus, gerando dúvidas sobre a provisão de Deus, gerando dúvidas sobre o caráter de Deus, certo? Então, muitas vezes o diabo age mesmo. Nós temos ações nas nossas vidas que são feitas através do diabo, ele sendo esse veículo, certo? Mas em outros momentos, gente, é doença. E a doença existe e os médicos estão aí, existem. E glória a Deus pela evolução da ciência, pelos remédios. Muita gente às vezes diz assim: depressão. Depressão é coisa do diabo. Não é, gente. Depressão é doença, então você precisa procurar um médico, você precisa tomar remédio. Claro que juntamente a isso existe a ação do Espírito Santo de Deus, existe a ação de Deus trazendo cura, trazendo pessoas para caminhar junto com você. Tudo isso é cura de Deus. E os remédios também, tá bom? Então, a gente vê que a própria Bíblia separa as duas coisas, tá certo? Nem tudo é coisa do diabo, como algumas igrejas pregam. Que crente não fica doente, se você ficou doente, se você faliu, pronto, é pecado na sua vida, porque você está em pecado. Não, tá certo? Não cremos dessa forma e a Bíblia nos traz respaldo para não crermos assim, ok?
E aí vamos continuar, porque ainda tem algumas coisas que acontecem aí no capítulo 6, no capítulo 5, eu quero terminar antes da gente, na live que vem, fazer o capítulo 6, tá? Os apóstolos são perseguidos. Tudo isso acontece, muitas pessoas começam a ser curadas e tal, e mais uma vez, quem se levanta com raiva disso que estava acontecendo, né? Os líderes religiosos, os saduceus, a gente falou dos saduceus, né? Que eles eram os aristocratas ricos e politicamente macomunados com Roma. Então, não era interessante para ele que o povo todo se convertesse, né? Claramente, não era. Então, eles se levantam, diz aqui que ficaram cheios de inveja e mandaram prender os apóstolos. Lembra que eles tinham prendido Pedro e João da outra vez? Agora eles mandaram prender, foi todo mundo agora. Os apóstolos tudinho vão tudo preso agora. Colocando-os numa prisão pública. Versículo 19. Mas, durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. O que a gente viu que os líderes religiosos tinham dito para Pedro lá no capítulo 4? Seguinte, a gente vai soltar vocês, mas é para vocês ficarem caladinhos, não é mais para falar de Jesus. Entenderam? Aí Pedro diz: não, entendi não. Porque é melhor eu abrir, ele até diz, versículo 18, tá aqui, 19, já vou abrir, já vou falar pra vocês. Julguem os senhores mesmo, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, né? Pedro vai bem na lata. Ele diz: não vou ficar calado não, porque vocês mesmos podem julgar, é melhor eu obedecer vocês ou é melhor eu obedecer a Deus, né? Eu vou obedecer a Deus, é o que Pedro diz aqui. E mais uma vez a gente vê que esse anjo que aparece e que os resgata, né? Chega para eles e para todos os apóstolos, diz assim: vou soltar vocês, mas diferentemente dos líderes religiosos que dizem fiquem calados, eles dizem: não, vocês têm que falar mesmo, vocês vão lá pro templo, que é o lugar onde tem mais gente, e vocês vão voltar para lá e vão continuar falando. Pra gente ver como esses líderes religiosos estavam completamente contra ao propósito de Deus, que muitas vezes acontece hoje em dia também. Versículo 21. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Os bichos eram corajosos, né? E aí é interessante que quando chegaram o sumo sacerdote e os seus companheiros, convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos, e mandaram buscar os apóstolos na prisão, porque provavelmente iam julgar novamente, que nem tinham feito anteriormente com Pedro, né? Mas diz o capitão da guarda disse que quando chegou lá, estava a prisão vazia, tudo bem direitinho, os guardas na porta e tudo mais, mas não tinha ninguém dentro da prisão. Aí chegam para dizer para os líderes religiosos: o povo lá que vocês prenderam não tá mais lá não, tá tudo direitinho, as prisão tudo lá trancada, mas eles não estão lá não. Aí eles dizem que eles estão perplexos ainda, pensando o que podia ter acontecido. Aí chega alguém que diz assim: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo e estão ensinando o povo. Gente, eu imagino a cara desses líderes, porque eles disseram, é como se eles dissessem assim: estão bem aqui do lado, porque o sinédrio ficava próximo ao templo, certo? Então, aquele povo ali que vocês prenderam, que acabaram de dizer que a prisão tá vazia, eles não fugiram não, porque eu imagino que eles devem ter pensado a princípio: meu Deus, fugiram, foram-se embora. Não, pelo contrário, eles estão muito próximo de vocês, estão bem aqui no sinédrio e fazendo aquilo que vocês disseram que não era para eles fazerem, que era pregando pro povo, certo? E aí, gente, eu não vou ler, mas é muito interessante novamente o discurso de Pedro. É Pedro novamente que se coloca a falar, né? A gente viu que Pedro tá o ó do borogodó aqui, porque ele que era esse homem impulsivo, que disse que não negaria Jesus, que cortou a orelha do guarda e tal, e que depois que Jesus morreu ele disse: vou pescar, vou voltar para minha vida antiga. A gente viu que com o recebimento do Espírito Santo, Pedro muda, né? Pedro, ele pega todas essas qualidades que ele tinha de impulsividade, de liderança, e ele usa então, não mais com covardia, mas para os propósitos de Deus, né? A gente até falou sobre isso, que o Espírito Santo de Deus, ele nos usa, ele usa aquilo que nós temos, que muitas vezes a gente pode até ver como algo ruim, mas pode ser bom para o reino de Deus, né? Então, e Pedro é que se levanta. E ele diz o seguinte: olha novamente o discurso de Pedro, um discurso simples e na lata. O que ele diz? Jesus, o Messias, a quem vocês mataram, ele de fato era, sabe aquele homenzinho que vocês mataram?
Pronto, ele era o Messias mesmo. Deus ressuscitou ele dos mortos, ele tá vivo. E é ele que tá fazendo isso aí que vocês estão vendo. Pronto. O discurso de Pedro é sempre esse, gente. Um discurso simples e na lata, certo? Sem medo, com coragem. E aí é interessante porque eles dizem para eles, né? Nós demos ordens expressas para que vocês não ensinassem esse nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Eles eram culpados mesmo, né? E aí é quando Pedro vem todo com esse discurso novamente. Diante disso, desse discurso do Pedro novamente pela 4ª vez, certo? Porque Pedro só sabe falar isso, ele era um disquinho riscado, ele só fala essa mesma coisa, ele tinha esse discurso pronto, certo? Diz que eles ficaram furiosos quando eles ouviram isso e queriam matá-los. Já tinham resolvido que iam matar. Vamos matar logo esse povo todo, mata os apóstolos tudinho e tal, né? Mas eu acredito que Deus levanta Gamaliel. Lá no versículo 34, diz que um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Tira eles, vamos ter aqui uma conversa só entre a gente. E disse, gente, vamos considerar uma coisa. Aí eu vou aqui trazer o meu discurso do que ele falou para não ter que ler, tá? Ele diz assim, gente, vamos considerar uma coisa, ó. Há um tempo atrás surgiu um tal de Teudas, que se dizia ser também um Messias. Cerca de 400 homens se juntaram a ele. O que aconteceu? Foi morto. E os seguidores dispersos. Aí ele diz novamente. Depois dele teve um outro, chamado Judas, porque Judas era um nome muito comum, tá, gente, nessa época. Jesus também era um nome comum dessa época, tá? Depois dele teve um homem chamado Judas, o Galileu, que liderou também um grupo em rebelião e foi morto. E o que aconteceu com os seguidores dele? Tudo dispersos também. Aí ele diz uma frase que eu acho fantástica. Ele disse assim, ó: deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Fantástico isso, né? Porque, gente, é o que eu digo. O propósito de Deus não pode ser abalado. Não existe nada que feche uma porta que Deus abriu ou que abra uma porta que Deus fechou. Vocês se entenderam? Às vezes a gente tem medo na nossa vida. Será que isso vai acontecer? Meu Deus, será? Gente, se for o propósito de Deus, a gente não ora, a gente não pede a Deus, Senhor, faz na minha vida a tua vontade, e a gente não sabe, a Bíblia não fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, então creia. Creia que se essa porta se abriu, era para ter aberto. Se essa porta se fechou, era para ter fechado. E glória a Deus por isso. Certo? Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. E é interessante isso que ele diz. Ele diz assim, ó: se for de origem humana, vai fracassar. Não vai ter seguidor. Mas se for de Deus, não vai ter nada que vocês possam fazer. Vocês vão matar eles agora, Deus vai levantar outros que façam e que cumpram o propósito que ele tem para a humanidade. E o que a gente viu, gente? O que a gente está vendo 2000 anos depois da morte de Jesus? É um cristianismo que se enfraqueceu ou que se fortaleceu? Só se fortaleceu e só cresceu. E cada vez mais e mais e mais nós temos mais seguidores a Cristo, né? Então a gente vê claramente que era algo que era propósito de Deus. Bom, eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos, mandaram açoitar. Provavelmente, gente, 39 açoites, porque era sempre 40 menos 1 que se dava na época, tá? Provavelmente eles mandaram dar os 39 açoites, que era geralmente era a pena que era dada, e ordenaram novamente que eles não falassem o nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. E diz que eles fizeram o quê? Saíram lamentando, tudo ferido, dizendo: vamos passar numa farmácia, vamos para um hospital, porque eu tô aqui todo lascado, as minhas costas... Ficaram, né, se autocomiserando. Foi isso que aconteceu? Porque tinham sido perseguidos, porque algo ruim tinha acontecido, ou porque eu... Não foi isso que eles fizeram, não. Diz aqui, ó: os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Gente, é tão lindo, né, isso? A gente se
a gente tem tanto um discurso de autocomiseração, né? De porque eu, mas por quê? Mas por que isso está acontecendo com a minha vida? Gente, eles saíram de lá alegres, porque eles foram considerados dignos de serem humilhados. Presta atenção se o que está acontecendo na sua vida não está acontecendo porque você simplesmente resolveu obedecer, porque você resolveu ouvir o que Deus tinha para você, porque você resolveu confiar. Então você saiu daquele emprego porque você não apoiava o que o seu chefe fazia. Você terminou aquele namoro porque você entendeu que aquilo não era propósito de Deus para sua vida. E aí, por causa disso, você está sendo humilhada, você está sofrendo. Se é isso, se você está sofrendo porque de alguma forma você resolveu obedecer a Deus, se alegre. Se alegre porque Deus vai honrar você. Certo? E eu acho lindo quando diz isso aqui. Olha, a pessoa só na porta ali me olhando, ó. Que é, menino? Que é? Comer. Com fome. Todos os dias. Eles se alegravam e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Então, continue, persevere, né? Os seus sofrimentos, se for em nome de Cristo, se o que você tem passado porque você não se dobra aos valores dessa cultura, porque você resolveu não sonegar, porque você resolveu ser bênção na vida das pessoas, muito mais do que ganhar muito dinheiro. Se isso tem acontecido na sua vida, se alegre. Isso é perseguição? Se alegre. Porque Deus vai honrar você. Amém, pessoal? Com isso eu queria terminar orando. Nós terminamos aí o capítulo 5. Muita coisa, né, aconteceu nesse capítulo 5. Muitos ensinamentos. E aí a gente vai falar sobre o capítulo provavelmente 6 e 7 na próxima live, gente. Porque é quando acontece o apedrejamento de Estevão. E é muito lindo a forma como acontece, e a gente vê que Paulo estava presente, ainda como o nome de Saulo, e a gente vai falar sobre esse sofrimento de Estevão e o início dessa perseguição realmente marcada da igreja e do martírio de alguns discípulos cristãos do primeiro século, tá bom? Vamos falar sobre isso nas próximas lives, ok? Tudo bem, girls? Oi lá, Cleinha. Sandra, Gisele, muito bem. Vamos orar? Vamos orar para a gente terminar? Vamos agradecer? Senhor, muito obrigada por esse tempo, por mais esse tempo juntas, falando e aprendendo da Tua palavra, sendo ministradas pelo Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor conhece o nosso coração muito mais do que a nós mesmos. Deus, nos ajuda a termos sinceridade diante de Ti, a colocarmos diante de Ti as nossas descrenças, os nossos medos, as nossas angústias. Eu sei que o Senhor recebe essas coisas e nos instrui, nos ensina e nos acolhe. E eu te peço em nome de Jesus que o Senhor possa fazer assim na vida das pessoas que estão me ouvindo agora, Deus. Nos abençoa, nos dá intrepidez, como o Senhor deste a vida de Pedro, Senhor, que foi transformado a partir do recebimento do Espírito Santo de Deus em seu corpo. Faz assim conosco também, que as pessoas que estão à nossa volta sintam, Senhor, a vontade de estar ao nosso lado por quem nós somos, por quem nós refletimos a Tua imagem. Nós pedimos assim, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor Deus possa, de fato, transformar o nosso coração, transformar a nossa vida, e que nós possamos entender, Deus, que qualquer humilhação ou perseguição são, muitas vezes, Deus, obra Tua na nossa vida, para que nós possamos proclamar o Teu nome com coragem e com alegria. Nós te pedimos assim e te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Deus abençoe vocês. Oi, Bruninha. Beijo, lindona. Mônica. Tassi. Beijo grande, meninas.
Beijo grande pra vocês, pessoal. Esse vídeo fica depois salvo no YouTube da igreja, tá bom? Se vocês quiserem ver. E aí, na quinta-feira, a gente vai falar sobre capítulos 6 e 7 de Atos, tá bom? Beijo grande, Deus abençoe vocês.